Olá, irmãos, bom dia. Mais uma ocasião que nos encontramos aqui para gravar, eu e o irmão Hélio, e espero que essa praga que se instalou no mundo logo desapareça, ou pelo menos dê uma trégua para que nós voltamos a ter a nossa vida normal, nosso culto, que é tão precioso, mas devemos agradecer a Deus porque realmente nenhum dos irmãos contraiu o vírus, mas queremos continuar estudando apesar da situação que vivemos. Nós não podemos deixar e nem abrir mão daquilo que realmente deve ser feito na causa do Senhor. Nós temos estudado as doutrinas bíblicas e tem 52, uma por semana, e realmente tem sido de grande utilidade esse estudo, e nós queremos continuar até o final. E nós falamos na semana passada a primeira parte do batismo. Explicamos como o batismo é de Deus, é um batismo bíblico, apesar de outras pessoas ou denominações ter os seus batismos, mas o livro de Efésios diz que há um só batismo e não há outro, quer dizer, há um só verdadeiro. Esse batismo que nós usamos na nossa igreja é o mesmo batismo pelo qual Jesus passou. Ele foi batizado com o mesmo batismo, não era diferente. E esse batismo é chamado batismo de João. E Jesus utilizou, antes de Jesus ser batizado, os seus discípulos foram batizados pelo João Batista. Então, os próprios discípulos de Jesus que começaram a fazer parte da igreja já eram batizados antes do fundador da igreja. Jesus veio lá da Galileia para ser batizado na Judéia. Andou mais ou menos 100 quilômetros para ser batizado por João. E sabemos também que o batismo é algo importante, apesar de não ser um sacramento. A Igreja Romana acha que o batismo faz parte do sacramento que ajuda na salvação. Nós não cremos nisso, a Bíblia não ensina essa ideia. Nós cremos que o batismo é importante, mas não para a pessoa ser salva. Ela é importante para dizer que a pessoa já foi salva, é um símbolo. O apóstolo Pedro leu na sua primeira carta, eu gostaria de ler o que ele escreveu, e ele leu o seguinte, que também, falando do batismo, que também como uma verdadeira figura ou símbolo, agora vos salva como símbolo, não literalmente. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, não para tirar o pecado carnal, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Essa parte se encontra em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Você pode conferir lá. É muito importante você observar o que Pedro escreveu aí. Está dizendo que o batismo não tem poder salvífico. Ele não salva, ele não remove o pecado carnal. Aquele pecado que nós temos quando já nascemos
quando na ocasião do nosso nascimento já nascemos pecadores. Não há nenhum ser humano isento de pecado. O rei Davi disse que ele pecava desde o ventre de sua mãe. Por que ele fala isso? Ele está dizendo que ele já era um pecador quando ainda estava no ventre materno, lá no ventre da sua mãe. E nós cremos nessa verdade. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Então nós somos pecadores e nós, crentes em Jesus Cristo, precisamos, para ser crente em Jesus Cristo, nós precisávamos de arrependimento, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento de mudança de vida. E quando nós nos arrependemos e há uma mudança de vida, aí sim que nós vamos praticar o batismo, como indicação de que algo aconteceu em nossa vida. Lembra que Paulo disse aos Romanos capítulo 6, versículo 4, ele disse que o batismo é um símbolo de sepultamento, certo? Ele fala plantados pelo batismo, ou sepultados pelo batismo. Então é um símbolo de sepultamento que indica que nós morremos para o pecado, para a vida antiga, pecaminosa, e agora nós estamos ressuscitados para uma nova vida. Isso é uma nova vida para com Deus. Lembra da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho? Passaram o Mar Vermelho e do outro lado já são e salvos, depois que passaram o Mar Vermelho, então a água retomou o seu curso normal e eles agora não podiam voltar para trás. Paulo disse isso no capítulo 10 de 1 aos Coríntios, que foi um sepultamento. Um sepultamento sob a direção de Moisés. Moisés estava dirigindo o povo e praticamente ele fez com que o povo passasse por aquele batismo, e estavam caminhando agora para uma nova vida em direção da terra de Canaã. Então cremos no batismo dessa maneira. Lembra que Jesus, ele andou 100 quilômetros vindo da Galileia, lá de Nazaré, até a Judeia, ali em torno de Jerusalém, para ser batizado por João. É porque ele não batizou lá, porque era necessário ser batizado por João. A Bíblia diz que houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Para quê? Para preparar o caminho do Senhor, para ele fazer o trabalho de bandeirante, tirar todas as tranqueiras e deixar um povo disposto ou preparado para receber o Senhor. Tanto é que na sua pregação, irmãos, ele dizia que ele estava ali e ele não era o prometido Messias, mas que o Messias já estava presente naquela ocasião e que ele não era digno de desatar as alparcas dos seus pés. Isso é do próprio Cristo. Então ele disse até: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e também com o Espírito Santo, falando para uma multidão mesclada. Havia crentes e havia descrentes também. Então é isso que João falou. E agora Jesus recebeu o batismo lá no Rio Jordão,
Já falamos agora mesmo que os seus discípulos já tinham sido batizados por João. Antes de Jesus escolher 12 apóstolos, esses 12 já tinham sido batizados por João. E aí então Jesus utilizou o batismo de João. Quando ele começou o seu ministério com os 12 apóstolos, ele utilizou esse batismo, o mesmo batismo pelo qual ele passou, os 12 passaram. Ele agora usa esse mesmo batismo, ele não inventa nenhum outro batismo. É o batismo de João que a nossa igreja tem. E a igreja de Jesus, como instituição, e igrejas locais, vai ficar até a volta de Jesus Cristo com esse batismo. Não vai haver um batismo diferente. É um batismo que João iniciou lá nas margens do rio Jordão. Nós vimos também que a água pelo povo de Israel foi confundida. Lembra que a água é um símbolo de purificação. Nós falamos um pouco na semana passada disso. E eu vou só relembrar que o sacerdote, qualquer um deles que entrasse lá no tabernáculo, ele tinha que tomar um banho para entrar naquele tabernáculo e assim exercer o seu trabalho sacerdotal. Era necessário. Um leproso deveria ser lavado. Caso a lepra não saía, ele deveria ficar em quarentena. Isso é longe da comunidade judaica, não assim muito longe, mas não poderia se misturar com o povo. É como no dia de hoje, distanciamento social. O leproso tinha que agir dessa maneira. Falamos do general sírio, e que ele recebeu a ordem de Eliseu para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. A água do Jordão não purificou aquele homem, o que purificou ele foi Deus. Mas ele tinha que dar esse passo de fé. Então a água ali foi um símbolo de purificação, mas literalmente não purificou Naamã. Era o nome do general do exército da Síria. E ele obedeceu. 7 vezes ele mergulhou lá no Rio Jordão. E na 7ª vez, quando ele saiu, ele olhou e disse que a pele dele estava como a pele de um menino. Estava novinha. Entendeu? A pele. Havia saído as feridas, aquilo que realmente era até mal cheiroso que havia no corpo dele, foi purificado. Então a água do Rio Jordão para Naamã serviu como purificação. Ele entendeu que aquela água não limpou ele literalmente. O que limpou ele foi realmente Deus. E aí ele fez um voto até para Eliseu, que de agora em diante ele não ia oferecer sacrifício para outros deuses, a não ser para o Senhor Deus, o Deus de Israel. E eu creio que ele agiu dessa maneira. Então é muito importante saber que o batismo ele tem um simbolismo especial para aqueles que realmente são submetidos, mas tem que ser submetido no batismo de João, não em qualquer batismo. O batismo realmente ele tem 4 motivos ou razões para ser realizado. Primeiramente, a pessoa tem que ser crente, arrependida em Jesus Cristo. Lembra que João
pregava o batismo de arrependimento. Era um batismo que realmente, se a pessoa não tivesse arrependida, então João não batizava. Ele olhava para alguém, talvez fazia pergunta: crê mesmo no Messias? Crê que eu estou sendo aquele que está preparando a chegada do Messias, a manifestação dele para Israel? Eu creio que ele fazia essas perguntas. E quando ele via a resposta, ele ponderava e ele chegava à conclusão: bom, é convertido. Aí ele realizava o batismo daquela pessoa no rio. Então, tem que ter esse motivo. A pessoa tem que crer em Jesus Cristo como o seu Salvador. E não pode ser de maneira diferente, né? O segundo, ponto que o batismo aponta é que o batismo tem que ter, um modo certo, não pode ser de qualquer jeito. Não existe batismo por aspersão nas igrejas primitivas. Qual foi o modo que João usou para batizar aqueles que vinham até ele? A imersão. Tinha que ser mergulhado no Rio Jordão ou em Enom, entendeu? Numa água que havia muitas águas lá em Enom, e ele, então, quando faltava água no Jordão, porque tinha época do ano que secava, eu ficava bem raso e não tinha como mergulhar a pessoa no Rio Jordão. Então havia um outro rio mais volumoso, e aí João batizava em Enom. Diz a Bíblia que ele batizava em Enom porque havia ali muitas águas. É isso que nós podemos ver no Evangelho de João. Então, o batismo tem que ser por imersão. Por imersão. Nota bem, o primeiro motivo é pessoa arrependida. O segundo motivo é o modo certo, que a pessoa tem que ser batizada por imersão. E o terceiro motivo que a Bíblia fala é realmente o porquê, a razão, por que ser batizado, Por que eu devo ser batizado? Já falamos agora mesmo, que primeiramente tem que haver um arrependimento. Então somente as pessoas arrependidas, crentes em Jesus Cristo, é que podem ser batizados. Entendeu? E a quarta e a última razão para o batismo é o administrador. O administrador serve. Falamos agora mesmo que Jesus andou 100 quilômetros, vindo lá da Galileia para a Judeia, para escolher um administrador certo. Ele precisava ser batizado, e havia muita gente, parente dele inclusive, lá na Galileia. Havia profetas na Galileia, havia gente de Deus séria, pessoa séria de Deus lá na Galileia. Jesus poderia chamar qualquer irmão sério, um profeta: olha, você me batiza, eu preciso... Não, o homem enviado por Deus para realizar o batismo foi João. Ele é que tinha autoridade. E Jesus não procurou outro, porque ele sabia que o seu primo, no segundo grau, já falamos isso várias vezes, estava lá na Judeia, e que ele foi enviado por Deus para realizar o batismo. Ele não podia
usar um outro administrador, outra pessoa que realizasse o batismo em Jesus Cristo, né, seria uma pessoa que poderia até fazer o modo certo, que era o sepultamento, mas acontece que ele não tinha autoridade, ele não era o administrador dessa cerimônia. Então Jesus, ele veio e foi batizado pela pessoa certa, né? E já falamos também que uma vez que ele foi batizado por essa pessoa certa, que era João Batista, ele pegou esse batismo, sabendo que os seus apóstolos tinham sido batizados por João, e ele usou para que a sua igreja utilizasse esse batismo. Vamos repetir, o batismo que nós usamos hoje é o batismo de João. É o único batismo bíblico, não há outro. Batismo de fundadores de igrejas, depois que Jesus fundou a sua, não tem validade nenhuma. Pode usar até o modo certo, que é mergulhar na água, mas se não tem realmente aquela autoridade, então não vale nada, não vale nada. Simplesmente é um banho, a pessoa entra, enxuta e sai molhada. É só isso, e mais nada. Então, irmãos, devemos ver o valor do batismo. Ele não salva. Lembra que o próprio João, que foi enviado para batizar, ele não passou por essa cerimônia. Lembra que ele era a transição entre do Velho para o Novo Testamento, né? Da dispensação da lei para a dispensação da graça. Ele foi uma ponte de transição. Aliás, Jesus disse, né, que a lei e os profetas duraram até João. Está em Lucas capítulo 16 e versículo 16. Você pode conferir lá. Lucas 16, versículo 16 diz isso. Então ele foi, mas ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Foi o último profeta. Depois de João não houve mais profeta à moda antiga, daquela dispensação, porque a dispensação legal terminou com João e iniciou uma nova dispensação com o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso que é importante. E o João foi batizado. Havia Simeão, né, um profeta, por ocasião do nascimento de Jesus, e ele também não foi batizado. O próprio Zacarias, pai de João Batista, também não era batizado. Na ocasião ainda pertencia à lei. Quando João iniciou o seu trabalho, aí a dispensação da lei terminou com ele quando ele morreu. Lembra disso? Então é muito importante saber isso. Então, todos os do Velho Testamento não passaram pelo batismo. Todos. Né? A nação de Israel, como instituição, passou na ocasião de Moisés, que Paulo falou lá no capítulo 10, 1 Coríntios. Né? Foi um símbolo do que hoje a igreja pratica. Então o administrador tem que ter um administrador. Hoje a administradora, a entidade encarregada para batizar aquele batismo de João está com a igreja de Jesus. Ela está. Ela nunca precisou de reforma no século XVI. Quando houve todo aquele barulho religioso, entendeu?
que repercutiu no mundo inteiro. Irmãos, aquilo lá não foi uma reforma da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus não precisa de reforma. O que Jesus fez, está feito. E o batismo que surgiu naquela ocasião, ou mesmo antes deles, surgiram muitos outros batismos, não tem validade nenhuma, porque os que realmente vieram e não fizeram parte da Igreja de Jesus não tinham autoridade para batizar. Então eu me alegro em fazer parte da igreja que realmente realiza o batismo de João. Lembra que Jesus também não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Ele simplesmente ele veio para cumprir a justiça. Até o próprio João, quando Jesus chegou a ele, João falou: eu devo ser batizado por ti, e tu vem a mim. Aí Jesus disse: é necessário para que a justiça se cumpra. E aí João então, ele falou: bom, então vou batizar, e batizou Jesus Cristo. Tirou algum pecado de Jesus? Não. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado. Primeira Pedro, aliás, segundo aos Coríntios, eu vou até ler aqui na minha folha, capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versículo 21. Paulo disse: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Então, quando Jesus morreu por nós, ele adquiriu justiça para todos aqueles que nele confiam. E é por isso que ele foi batizado. Ele representou os pecadores pelos quais ele ia morrer. Lembra que Jesus não tinha pecado, mas ele tinha que representar os pecadores. Lembra que o livro de Isaías disse que os nossos pecados, as nossas enfermidades caíram sobre ele. Ele ficou enfermo pelas nossas transgressões. E isso é muito importante, irmãos, saber então por que Jesus foi batizado. Ele foi batizado justamente porque ele representava nós lá no Calvário. Ele mesmo não morreu pelos pecados dele. Ele morreu pelos meus, pelos teus e pelos pecados de todo mundo, até por daqueles que não aceitam ele e vão para o inferno. Jesus morreu até pelos pecados deles. E isso deve ser muito importante para você observar. Então é muito importante saber que o batismo ele tem o seu simbolismo, conforme Pedro falou na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 21, que ele simplesmente representa a lavagem, mas não lava os pecados da alma. Quem tira o pecado realmente é Jesus Cristo. Ele morreu lá na cruz, representou todos os pecadores, entendeu? Ele representou o pecado de todo mundo, desde o primeiro homem até o último que vai nascer de mulher. Jesus representou esses pecadores, entendeu? Então é muito importante saber disso. Então o batismo dele foi uma demonstração de justiça divina. A justiça consiste de que ele morreu por todos. Lembra que
Paulo disse: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, isso é, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus, para ser cumprida, meus irmãos, para ser cumprida a fim de que os nossos pecados fossem perdoados quando nos arrependemos, tinha que ser pago. Deus não ia fazer algo que não fosse justo. E para ser pago, a justiça dele tinha que ser cumprida. E como é que deveria ser cumprido? A morte de seu Filho Jesus Cristo. É a única maneira. Jesus não morreu em vão. Ele morreu por todos. O mesmo apóstolo Pedro fala que Jesus morreu até por aqueles ímpios, que não vão para o céu. E Jesus morreu. Se não vão para o céu é porque não querem. Os pecados já foram pagos, mas não aceitam. E quando não aceitam, Deus não força. Já que não quer, já que não se arrepende. Lembra que nós falamos, que um dos motivos é a pessoa tem que se arrepender, aceitando o sacrifício de Jesus. Se não se arrepender, o seu pecado foi pago, mas se não arrepende, então vai ter que pagar as consequências de não arrepender em Cristo. Ninguém vai para o inferno por uma fatalidade, certo? Não, ser crente não é uma fatalidade, ser descrente não é uma fatalidade, ir para o céu não é uma fatalidade, ir para o inferno não é fatalidade. Meus irmãos, a pessoa precisa se arrepender para ir para o céu. E para ir para o inferno? Jesus disse que aquele que não crê no Filho já está condenado. Deus não joga ninguém no inferno pelo mero prazer. Bom, eu não gosto dele, eu decidi que ele não vai ser salvo, eu decidi que ele vai morrer, ele vai para o inferno porque eu decidi que ele vai para o inferno. Não é assim. Não, você não encontra isso na Bíblia. O que nós encontramos na Bíblia é que Deus quer que todos os homens se salvem, até as autoridades governamentais. Leia 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até 4, e você vai encontrar isso aí. Entendeu? 1 Timóteo 2, versículo 1 até 4 fala que Deus quer que todos os homens se salvem. Por isso devemos redobrar as nossas orações pelo nosso presidente da República, pelos deputados, pelos senadores, pelos prefeitos, governadores, pelos homens que ocupam cargos públicos e de uma forma ou de outra estão governando a nossa vida. Às vezes fazem de uma maneira errada, mas a Bíblia diz que Deus quer a salvação deles. Lembra de Naamã, o sírio, o leproso, que pela fé dele ele adquiriu a cura. Lembra? A Bíblia diz que ele creu e ele mesmo fez um voto: nunca mais vou oferecer sacrifício para outro Deus a não ser pelo Senhor, Deus verdadeiro. Ele falou isso, ele se converteu. Lembra de Nabucodonosor, imperador da Babilônia, que levou Israel cativa para a nação de Israel cativa para a Babilônia? Lembra dele? Era um homem déspota,
um homem ruim, um homem que realmente era mau, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele deu evidência de que ele agora estava arrependido. Ele ficou doido, ele ficou louco, ele viveu no mato por 7 anos. E quando terminou 7 anos, o juízo dele voltou normal. E a primeira coisa que ele fez foi se arrepender. E ele falou: olha, agora eu vou servir o Senhor, o Deus verdadeiro. Outro imperador depois de Nabucodonosor foi o Dario, da nação dos Medos, da Média, a nação média. Ele também se arrependeu. Era um governante, o que Deus fala lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4. Então é certo que nós oremos para as autoridades, para que essas autoridades também se arrependam. Essa é a vantagem. Não é o batismo que tira. Quando eu era bebê, eu fui às pressas levado para um ministrante religioso para me batizar. Não valeu nada. Por quê? Porque eu estava doente e o médico falou: olha, leva ele porque ele não vai viver, ele vai morrer. O médico já morreu há muito tempo, eu estou vivo ainda, graças a Deus. Graças a Deus. É pela misericórdia de Deus. Mas se eu morresse, mesmo com um punhado de água que eu recebi na minha infância, na minha meninice, quando eu era bebê, não ia resolver nada. Mesmo que me mergulhasse numa pia, mesmo que me mergulhasse num tanque, ou numa bacia onde houvesse água suficiente, não ia resolver nada. Pois eu, naquela época, não tinha ainda força para decidir o que é certo ou o que é errado. Não tinha. Deus cobra da gente quando a gente chega num tempo e que nós podemos, tem o certo e tem o errado, porque eu estou aqui, aquelas perguntas, da onde eu vim, por que estou aqui e para onde eu estou indo. Todo homem consciente ou inconsciente faz essa pergunta em algum tempo da sua vida. E quando faz essa pergunta, aí Deus começa a trabalhar. Se a pessoa aceitar Cristo como Salvador, chegar à conclusão que é um pecador e que houve Jesus para morrer lá na cruz pelos seus pecados, então a pessoa é salva. E se ela é salva, ela deve receber o batismo verdadeiro. Eu creio que há muita gente salva que não tem o batismo verdadeiro. Passaram até por uma cerimônia. Foram mergulhados, jogaram água no rosto, mas não é batismo verdadeiro. Porque o batismo, irmãos, não salva. O batismo é uma indagação, lembra de Pedro, é uma indagação de uma boa consciência nossa para com Deus. É uma indagação de que os nossos pecados foram perdoados quando cremos em Jesus Cristo. Pedro disse: não há despojamento da carne. Não tem como erradicar o pecado da carne. Isso é, não tem como mudar a nossa natureza carnal ou pecadora, pecaminosa. Mas o batismo para o verdadeiro arrependido e salvo indica que realmente houve uma mudança. Só mostra isso. E também indica que devemos ser sepultados e crer que realmente
agora estamos ressuscitados para uma nova vida, estamos a caminho daquilo que realmente Deus quer, para o céu. Nós estamos a caminho para casa, estamos caminhando para a nossa casa, entendeu? Então só indica isso. Eu fui batizado há anos, certo? Estou caminhando, graças a Deus ainda estou caminhando. Muitos que foram batizados comigo, a maioria, eu creio que a totalidade daqueles que foram batizados comigo, eram em número de 17, só eu estou vivo, e o batizador que está com 91 anos, que é americano, mora nos Estados Unidos, ele ainda está vivo. E ele foi o administrador certo para realizar o meu batismo e daquelas outras pessoas. E há muitos que foram batizados, mas realmente não creem. Não aceitaram Jesus. Alguns caíram fora logo. Não resolveu ser batizado, porque o batismo não teve validade. Porque se numa outra ocasião realmente tivesse consciência, puxa vida, aquele batismo não teve validade porque eu não era arrependido, mas agora eu sou, então deve procurar uma igreja verdadeira para ser batizado. O batismo é importante, né? Tão importante que Jesus quis ser batizado para representar-nos quando ele morresse na cruz. Ele recebeu todos os nossos pecados. É como se estivesse dizendo: eu estou representando aqueles que creem em mim e todos aqueles que não creem também. Estou representando os pecadores do mundo. Aí João aceitou batizar ele. E o ladrão da cruz não foi batizado, lembra? Na última hora, aquele ladrão, isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 23, você pode examinar lá. Ele creu no Senhor, estava agonizando como Jesus, estava pagando os seus próprios pecados, estava recebendo realmente a penalidade dos seus erros. Mas mesmo que ele recebesse aquela penalidade, ele não ia para o céu, ele teve que se arrepender. Tanto é que quando ele viu, bom, eu não vou sair vivo daqui, é certo que eu vou morrer, e vai ser hoje, e ele implorou a Jesus: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele falou isso daí arrependido dos seus pecados. Irmãos, ele creu no Senhor Jesus Cristo. Jesus deu a resposta: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus morreu naquele dia, um pouco mais tarde, naquele mesmo dia, aquela pessoa que tinha sido ladrão também morreu. E foi para o paraíso. Mas não teve batismo, não teve como descer da cruz para passar pelo batismo. Morreu sem batismo, porque o batismo não é um sacramento. Nós cremos que batismo não é um sacramento. Tem igreja que ensina que o batismo faz parte da salvação da pessoa. É mentira, não é nada. Nem batismo, nem o casamento, nem a Eucaristia, nem a confirmação. Então nós devemos saber que o batismo é importante. E eu pergunto, você que não é membro da minha igreja, mas ainda continua achando que é salvo, foi realmente batizado de uma maneira correta? Se não foi, então pense no que nós falamos aqui. Eu vou terminar com uma breve oração. No próximo domingo nós vamos ter mais um estudo sobre a disciplina da igreja. Oremos então.
Nosso Deus, agradecemos a Ti e pedimos, Senhor, que seja conosco, abençoa aqueles que têm ouvido através do vídeo e que possam crer em Jesus Cristo. Agradecemos pelas lições da Tua Palavra e pelas verdades que ela nos revela. Por Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém.